Olá, o Agenda Aparecida desta semana vai tratar sobre a situação fiscal da Prefeitura de Aparecida, com o secretário da Fazenda, André Luiz Rosa. Nesta edição, contamos com a participação do jornalista Alex Atanásio, da PUC TV e da revista Aparecida em Pauta, do site Aparecida em Pauta. Secretário André, qual é a situação fiscal da Prefeitura de Aparecida no momento, numa conjuntura nacional que as prefeituras estão passando por dificuldades e até governos estaduais? Bom dia, Oséias, bom dia, Alex Atanásio, bom dia a todos os telespectadores da Rede Cidadania. A situação fiscal de Aparecida hoje é uma situação fiscal muito boa, tanto que o Tesouro Nacional atesta isso, classificando Aparecida como nota A na CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Isso significa que a nossa capacidade de endividamento e a nossa situação fiscal é muito boa. Lembremos ainda que a Firjan do Rio de Janeiro colocou Aparecida como a 21ª cidade no Brasil em melhor situação fiscal. Primeiro em Goiás e no Centro-Oeste. Secretário, primeiro eu queria agradecer aqui ao convite do Oséias para participar do canal Cidadania Aparecida, dentro do programa Agenda Aparecida, que muito bem conduzido pelo nosso colega Oséias Laurentino. Para mim é um prazer e queria aproveitar e ao mesmo tempo elogiar essa iniciativa, até porque isso é uma forma democrática de levar informação até o aparecidense e a população quer justamente isso, transparência. Secretário, eu queria começar perguntando o seguinte, a gente está percebendo que a cidade está recebendo um acúmulo muito grande de obras, mas a cidade por si só não consegue, até por conta da sua arrecadação, apesar das contas estarem em dias, como o senhor acabou de dizer. Como buscar ajuda, de onde vem isso, a gente fica tentando entender como é que a cidade se transforma num canteiro de obras, qual o segredo para isso situação fiscal? Muito trabalho. Eu acho que o segredo é muito trabalho, muita dedicação, muito foco na gestão. O que nós temos que entender é que a receita de Aparecida, ela vem crescendo de forma constante e significativa. Se nós fizermos um recorte nos últimos 10 anos, a nossa receita salta de 300 milhões para 1 bilhão e 50 milhões de reais, ou seja, um crescimento de mais de quase 300%. E isso sem fazer terrorismo fiscal, isso trabalhando com justiça fiscal, e isso se deve a quê? Se deve ao crescimento do município. É importante a gente lembrar que só nos últimos 4 anos o município criou mais de 15 mil empresas. O ano retrasado foi o segundo município que mais gerou emprego no Brasil. Então, essa mágica ela vem da responsabilidade fiscal, de uma gestão muito forte e também do apoio do governo federal. Secretário André, no final de 2018, o Poder Executivo encaminhou à Câmara Municipal um projeto reformulando o Código Tributário. Qual eram as principais propostas dessa reformulação e por que a Câmara não aprovou? Bom, o Poder Executivo encaminhou alguns projetos para o Poder Legislativo no final do ano, entre eles algum que alterava algumas taxas do Código Tributário. E na realidade, a grande maioria das taxas nós estávamos diminuindo o seu valor. Porque foi o que eu disse, nós temos que pensar e trabalhar com justiça fiscal. Então o prefeito entendeu que existiam determinadas taxas que estavam onerando demais o contribuinte de Aparecida. Por exemplo? Taxa da vigilância sanitária. Hoje em dia ela é cobrada de todos os empresários do município, independente se é uma indústria alimentícia ou se é um pequeno escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade, qual o risco sanitário que ele traz? Então, justamente pensando nisso e na responsabilidade e na justiça fiscal, o prefeito determinou que nós enviássemos o projeto de lei. O projeto de lei iria gerar uma diminuição de receita de aproximadamente R$ 2.800.000. A Câmara não aprovou, segundo eles, porque teve pouco tempo para discutir o projeto ano passado. Nós estamos reformulando alguns pontos, melhorando eles e vamos reenviar o projeto rapidamente. Secretário, a gente percebe que em Brasília, por exemplo, se fala há muitos anos na questão da reforma tributária e isso nunca avança no Congresso. O que os municípios podem fazer para tentar se adequar a essa realidade financeira do país, onde muitos empresários, todo mundo reclama dessa alta carga tributária que pesa sobre os ombros, principalmente dos empresários? Olha, a questão da reforma tributária é uma questão que os municípios já vêm enfrentando, tá, com as suas confederações, com a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e com a Frente Nacional dos Prefeitos. Já tem feito um trabalho muito forte para mudar e equalizar melhor a questão da distribuição dos recursos. Porque o cidadão não vive no Estado, não vive na União, ele vive no município. E isso traz para o município uma carga adicional
de prestação de serviço. Por exemplo, hoje nós temos em Aparecida um efetivo da Guarda Municipal maior do que o efetivo da Polícia Militar. E todos nós sabemos que a segurança pública é um dever do Estado de Goiás. Então, como o Estado não dá conta e o cidadão clama por mais segurança, o município acaba desviando o seu foco das suas ações prioritárias para atender essa omissão do Estado. A visão do FPM hoje ela é injusta, para quem está em casa de repente não entende o que eu estou falando, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ela é injusta hoje para as cidades? Muito, porque o FPM ele vem de uma legislação de 1970 e de lá para cá não houve alteração. Então qualquer município acima de 200 mil habitantes, ele recebe exatamente o mesmo valor de FPM. Então isso tira as diferenças, né, o poder distributivo do Estado de aumentar a arrecadação conforme a população. Por falar em Brasília, costuma-se aprovar determinadas leis, mandando o município cumpri-las, como o Piso Nacional dos Professores, e depende muito da arrecadação dos municípios, mesmo que tenha a participação considerável da União. Como que você, como gestor de uma Secretaria da Fazenda, de uma das maiores cidades do país, avalia esta questão do Congresso aprovar, determinando que municípios cumpram, mas não apresenta a fonte de receitas novas? Isso, em termos fiscais, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque ele gera uma obrigação para um ente, independente se o governo federal vai te dar o recurso ou não. Nós temos que lembrar que os municípios têm um limite a ser gasto com folha de pessoal. Então já fazem 3 ou 4 anos, por exemplo, que para o município de Aparecida cumprir o piso, ele precisa de uma determinação judicial. Por quê? Porque nós estamos já no limite da nossa responsabilidade fiscal com o quantitativo de pessoal que a gente tem no município. O prefeito Gustavo Mendanha anunciou no final do ano uma capacidade de investimento até o final deste mandato de mais de 300 milhões de reais. No momento que muitas cidades discutem, na verdade, é a falta de recursos, o prefeito anuncia novos investimentos. Isso se deve muito ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe na gestão fiscal, e como que você organizou para o prefeito ter esse caixa? Tem recursos próprios, tem recursos de convênios, financiamentos? Explica um pouco essa capacidade de investimento que o Gustavo anunciou. Na realidade, Oséias, eu iria além. Nós vamos ter uma pauta de investimento na ordem de 400 milhões de reais. Desses 400 milhões de reais, algo em torno de 150 milhões a 180 milhões são relativos a novos financiamentos. Nós temos um segundo financiamento andino que já está finalizando de mais 35 milhões de dólares. Financiamento andino são os eixos estruturantes. Os eixos estruturantes. Para eixos estruturantes na região oeste da cidade. Quem conhece Aparecida, e você que vive em Aparecida sabe, a revolução que os eixos norte e sul que o prefeito Maguito fez, trouxeram principalmente para a região leste do município. E agora o prefeito Gustavo vai fazer essa mesma revolução na região oeste. Região oeste é região do Garavelo. Região do Garavelo, Goiânia Parque Sul. Goiânia Parque Sul, Buriti Sereno e por aí afora. Além disso, nós vamos ter em torno de 180 milhões de recursos próprios. Desses 180 milhões, nós já temos 120 milhões em caixa. 120 milhões? Em caixa, tá? À disposição do prefeito para os investimentos nos próximos 2 anos. Secretário, vamos tocar num assunto agora. Eu queria até pedir a ajuda do Oséias, que eu sei que também é de interesse dele. Nós estamos aí na semana, né, de pagamento do IPTU, né, e a gente percebe que sempre, todo ano, quando esse tributo chega na casa do morador, muitas vezes ele reclama, ele chia, ou do valor, ou porque o asfalto não chegou na sua rua. Mas eu queria que o senhor falasse a importância do pagamento desse tributo. A gente sabe que sem essa arrecadação fica complicado. Inclusive, a Secretaria de Comunicação está em campanha, justamente para conscientizar, né, Oséias, a população da importância do pagamento desse tributo. O IPTU e o ITU, na realidade, ele é o tributo municipal mais importante que nós temos. Ele corresponde a aproximadamente 15% da nossa receita. E aí, vou te dar até uma notícia, Oséias. O nosso município, o nosso contribuinte... O canal da cidadania, em primeira mão. Para o nosso telespectador. O nosso município, o nosso contribuinte, ele é um município muito consciente das suas obrigações cívicas e suas obrigações tributárias. Tanto que a nossa adimplência é superior a 80% dos tributos efetivamente lançados, eles são pagos. E isso é uma das coisas que permite que a gente tenha essa saúde fiscal. O que o contribuinte tem que ter a noção é o seguinte. Então a adimplência de mais... A nossa adimplência de superior a 80%.
que é uma adimplência superior a 98% dos municípios brasileiros. Aliás, muitos municípios não cobram o imposto. A grande maioria dos pequenos municípios... Depende muito do FPM para sobreviver. O que a gente chama de FPM dependência, né? Até porque eles são municípios pequenos e têm uma relação muito próxima, eles evitam fazer a cobrança do IPTU, mesmo estando no Código Tributário. Mas esse tributo é muito importante. E aí o que é importante a gente dizer? Que ele faz jus e ele gera condições para o prefeito tanto fazer esses investimentos, quanto fazer a manutenção das unidades, dos serviços que são prestados. Só para que você tenha uma ideia, enquanto um CIMEI ele custa aproximadamente 1.800.000, 2 milhões para ser construído, ele me custa 2.300.000 por ano de manutenção. E desses 2.300.000, 73% do gasto é mão de obra. Uma UBS, uma UPA, que custa aproximadamente entre 6 e 7 milhões para ser construídas, e a Aparecida nós temos 3, ela me custa, por mês, 1,5 milhão. 82% desse custo é mão de obra. Então, a gente costuma brincar que construir é muito fácil, manter é difícil. O hospital que nós inauguramos agora, o maior hospital municipal do Centro-Oeste, ele custou 80 milhões de obra, 40 milhões de equipamento, 120 milhões para estar pronto e funcionando 100%. E ele vai me custar 10 milhões por mês de manutenção. Agora, André, a gente percebe também que o prefeito tem um cuidado, uma preocupação muito grande, mesmo que às vezes ele seja mal interpretado, de quando se falar em reajuste desses tributos, justamente respeitar e entender a realidade do município, né? Não adianta você também reajustar um valor astronômico e a população realmente não tiver condições de pagar, reclamar e chiar, como a gente vem percebendo. O Gustavo parece que entende que a realidade do município é essa, não dá para se onerar demais o contribuinte, o morador. O prefeito Gustavo, ele tem uma característica que o diferencia da grande maioria dos políticos. Ele não tem uma sanha arrecadatória. Como eu disse, nós encaminhamos um projeto de lei para diminuir o valor das taxas e encaminhamos também um projeto de lei para a Câmara, que também não foi aprovado, onde nós fazíamos uma revisão da planta de valores. Existiam regiões que teriam aumento? Sim. Por quê? Porque teve uma valorização e o IPTU é um imposto agregado ao valor do imóvel. É muito parecido com o IPVA, que é agregado ao valor do veículo. Aliás, o IPTU costuma ser mais barato que o IPVA. Proporcionalmente, muito mais. Enquanto no IPVA você tem uma alíquota de 2,5%, no IPTU você tem uma alíquota de 0,4%. E todo benefício valoriza o imóvel. Sim. No caso de um veículo, desvaloriza normalmente. Esse imóvel é valorizado. Exatamente. Normalmente sim, porque a prefeitura, o estado, né, a região melhora, a região tende a se valorizar, a melhorar cada vez mais. Então nós encaminhamos também um projeto de revisão de planta de valores, onde a grande maioria dos imóveis do município teria uma redução do valor do IPTU. Mas não foi aprovado, a Câmara tem as suas questões. Isso por causa da questão do mercado também. Sim. Porque o mercado, a questão da economia, deu uma... Como eu disse, é um imposto, retroagiu, é um né? imposto atrelado ao valor do imóvel. Se o imóvel diminuiu o preço, o valor do imposto tem que diminuir. Se o imóvel aumentou o preço, o valor do imposto tem que aumentar. A expectativa sua como secretário da Fazenda é encaminhar o projeto ainda nesse semestre, já que a Câmara alega que não teve tempo hábil? O do IPTU ele perdeu o objeto porque nós já fizemos o lançamento do IPTU. O próximo a gente está avaliando. Agora as alterações do Código Tributário a gente encaminha ainda esse semestre. Nesta alteração entra também a taxa de serviços urbanos, que é a taxa de coleta, remoção e tratamento do lixo, que vai junto no carnê do IPTU? Na realidade, essa taxa é uma taxa que está sendo cobrada de forma correta. O que existe é um descritivo no Código Tributário que gera uma dupla interpretação. E isso também estará sendo corrigido no projeto de lei. Caminhando para o final, vou permitir aqui ao Alex mais uma pergunta, mas eu quero saber o que ele tem de interessante nesses papéis aí. Secretário da Fazenda. Né? Quanto que a prefeitura tem em caixa hoje? Não, aqui tem um resumo de todos os extrato bancário? De todos os números do município, onde tem grande parte desses números que a gente estava falando, que hoje a nossa arrecadação lançada de IPTU é de 191 milhões. Nossa expectativa de receita é em torno de 80% disso. Nós temos hoje 256 mil imóveis no município. Desses 256 mil imóveis, aproximadamente 30% são não edificados. Então, Aparecida é uma cidade que ainda tem grandes vazios urbanos.
Então isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e o prefeito determinou que a gente trabalhasse, fizesse uma discussão profunda sobre a questão do IPTU progressivo e seletivo. Para quê? Para evitar ITU. Para evitar o especulador. A diferença, para quem nos acompanha, é que o IPTU é para onde tem edificação, casa, apartamentos. O ITU é para os lotes baldios, né? Baldio não, sem edificações. Sem edificações, exatamente. Além disso, nós temos aqui o número das empresas criadas, os números de empregos gerados, os números da nossa arrecadação, né? Tudo isso, das nossas despesas, estão todas aqui. Qual que é a arrecadação do município? A arrecadação corrente líquida do município ano passado foi de 1 bilhão e 8 milhões. E a despesas? As nossas despesas no ano passado giraram na ordem de 960 milhões. Então tem um superávit. Sim, com esse superávit que nós criamos esse caixa para o prefeito poder fazer os investimentos nos próximos 2 anos. Secretário André Luiz Rosa, muito obrigado por receber o Agenda Aparecida, o canal da Cidadania, e vamos voltar aqui para conversar quando tiver o projeto encaminhado. Mas antes eu quero passar as considerações também para o jornalista Alex Atanásio, agradecer a sua participação e espero contar com você em outros Agenda Aparecida. Eu que agradeço, Oséias, agradeço também ao secretário. Queria mais uma vez parabenizar essa iniciativa. Como eu falei no início, eu acho que é uma forma democrática de levar informação até o morador de Aparecida de Goiânia, essa cidade imensa, com mais de 500 mil de habitantes. Eu acho que isso só vem mais reforçar a questão da transparência, da informação, e a gente está justamente nesse caminho, né, Oséias, de informação e de transparência. Eu acho que é um caminho sem volta. A Prefeitura, a Secretaria de Comunicação entendeu isso e tem feito isso de forma muito brilhante. Obrigado a você, obrigado secretário, e um bom dia a todos os aparecidenses que nos acompanham. André, pode fazer suas considerações, pedir para o pessoal pagar o IPTU em dia? Eu não preciso pedir, porque o cidadão aparecidense é um cidadão consciente das suas obrigações. Agora, queria agradecer, Oséias, a você, ao Alex Atanásio, a todos os profissionais que estão aqui trabalhando com a gente, e me colocar à disposição de toda a sociedade, de todo mundo que está contribuindo com o município, para discutir soluções e melhorias e como que a gente poderia avançar com melhor qualidade de vida. Obrigado, e obrigado a você que nos acompanha todas as semanas, todos os produtos do canal da Cidadania, o Minuto Aparecida, o Agenda Aparecida, a série, que eu quero parabenizar aqui toda a equipe do canal da Cidadania, em nome da Simone Santos, uma série sobre as mulheres, né? Força, fé e trabalho. E tem o próximo episódio nesta semana. Abraço e até o próximo Agenda Aparecida.